Em debate no Academia, um estudo que detalha as várias faces do direito internacional tributário e econômico, tomando por base a indústria do petróleo e gás natural, seus efeitos na comunidade globalizada, a ação do Estado e as interconexões entre comércio e políticas de eficiência. Trabalho da mestre em Direito Internacional, Tributário e Econômico pela Universidade Católica de Brasília, Virna Maria Alves da Silva. Percepções jurídicas da indústria do petróleo e gás natural. Reflexos do processo transnacional de energia diante dos paradigmas atuais de desenvolvimento. Dissertação apresentada por Virna Maria Alves da Silva, ao Departamento de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Católica de Brasília, UCB, como exigência para a obtenção do título de mestre em Direito Internacional, Tributário e Econômico. E mais, a bibliografia utilizada neste estudo, as publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. No quadro Mestres e Doutores, Alex Lobato Potiguar, doutorando em Direito, fala sobre as bolsas de estudo no exterior. No perfil, um pouco da trajetória jurídica de Luiz Rafael Maia, ministro aposentado do STF. Para debater a dissertação da mestre em Direito Internacional Tributário e Econômico pela Universidade Católica de Brasília, Virna Maria Alves da Silva, convidamos Antônio de Moura Borges, professor do mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília, UCB, e Rossini Correia, doutor em Direito Internacional pela American World University, pós-doutor em Ciências da Religião pela Faculdade de Teologia Antioquia Internacional. Eu quero aqui agradecê-los pela presença. Doutor Rossini, muito obrigado. Antônio, também muito obrigado pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje. Daqui um pouquinho nós vamos entrar na fase dos debates, porque por hora nós vamos ouvir aqui atentamente a professora Virna Maria, que hoje nos traz o seu trabalho para ser debatido na Academia. Professora. Bem, muito obrigado pelo convite da TV Justiça, obrigada aos convidados. Bem, o nosso trabalho, percepções jurídicas da indústria do petróleo e gás e os reflexos no mundo contemporâneo em relação a este tão importante tema, nós temos como objetivo principal do nosso trabalho abordar, dentre outras características, esse escopo, esse desenvolvimento do petróleo e gás natural em relação à ciência jurídica. No primeiro mote, ou seja, no primeiro momento, nós temos a atenção voltada à contribuição com o direito internacional tributário e econômico. Nesta feita, nós observamos a indústria do petróleo e gás natural que se desenvolve em algumas atividades, que vão desde a perfuração, para extrair o recurso natural, a produção, até a distribuição dos mesmos. Temos também uma preocupação que ela se torna multidisciplinar, a partir do momento em que essa seara, né, que é o mercado transnacional de energia, ele faz parte do próprio equilíbrio em relação ao mundo contemporâneo. Que equilíbrio é esse? O equilíbrio econômico. Então, o que os países, o que a gente procura demonstrar no trabalho? A preocupação dos países em desenvolver cada vez mais o aporte tecnológico viável em busca da autossuficiência, a questão do desenvolvimento econômico, como já foi dito aqui, e os reflexos no mundo globalizado. Nossa preocupação também tende nas circunstâncias que trazem essa exploração do recurso nacional, em especial do petróleo e gás natural, e hoje nós temos como realidade os novos desafios. Aqui no nosso trabalho nós escolhemos a questão do pré-sal, da extração do pré-sal. Então, o nosso trabalho ele faz um passeio desde a primeira extração do petróleo até os novos desafios que nós batizamos aqui no trabalho de modo muito particular de novos rumos ou novos desafios. Então, a intenção foi essa, de mostrar no nosso trabalho a questão tanto da nível do comportamento do Estado na extração desse recurso natural, como os reflexos dos países produtores, consumidores e perante a sociedade de modo geral. Bem, nós vamos agora conferir parte da bibliografia base utilizada neste estudo. Novos rumos do direito do petróleo, de Maria Rosado de Sá Ribeiro, editora Renovar.
Direito do Petróleo. A regulação das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil, de José Alberto Tubushby, editora Lumen Juris. Política energética para o Brasil, propostas para o crescimento sustentável, de Adriano Pires, Eloy Fernandes e Julio Bueno Fernandes, editora Nova Fronteira. Nós vamos aqui retornar com o programa Academia já na fase de debates, e eu gostaria já de contar com a participação, a primeira intervenção do professor Antônio de Moura Borges, nesse tema bastante interessante, né, professor? Muito obrigado. Eu agradeço inicialmente o convite para participar deste evento. Cumprimento a mestra, expositora do trabalho, autora do trabalho aqui apresentado, Virna Maria Alves, e expresso também a minha alegria de estar ao lado do professor Rossini Campos Correia, um professor realmente muito conhecido e muito culto e muito feito às atividades acadêmicas em várias áreas do direito e até fora do direito. A dissertação feita e defendida na Universidade Católica de Brasília se reveste realmente de grande importância. O petróleo tem sido objeto de estudos aqui no Brasil e especialmente em alguns grandes centros acadêmicos internacionais e estrangeiros. Aqui no Brasil não há um programa de pós-graduação em estrito sensu que se dedique ao estudo detido do direito do petróleo. E temos que estar realmente muito atentos nos vários programas de pós-graduação em estrito sensu aqui no Brasil, para que as dissertações e teses escritas estejam realmente em perfeita sintonia com a área de concentração e com as linhas de pesquisa do programa. O trabalho apresentado aqui pela Virna refere-se ao direito do petróleo, mas realmente com um forte viés internacional, econômico, a fim de que o trabalho viesse realmente a estar em perfeita sintonia com a área de concentração do curso de mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília. Ainda que existam em determinados programas de pós-graduação em estrito sensu professores em condições de orientar determinadas pesquisas, mas a CAPES é realmente muito atenta e muito exigente sobre os temas de dissertações e teses defendidos. Há uma exigência de que realmente as dissertações e teses feitas estejam realmente em sintonia com as disciplinas oferecidas, com o assunto dos vários grupos de pesquisa. Apesar da grande importância de que o assunto se reveste, repito, quer dizer, não há programas de pós-graduação aqui no Brasil que se dediquem ao estudo do direito do petróleo, né? Então, a dissertação cuida realmente do direito do petróleo no seu aspecto do direito internacional econômico. No âmbito de outros estados da sociedade internacional, eu lembro a Southern Methodist University, que fica em Dallas, onde estudei, onde fiz o mestrado, que tem se dedicado ao estudo do direito do petróleo. Mas o Texas é um grande produtor de petróleo. Há disciplinas específicas sobre o assunto e dissertações têm sido feitas no âmbito do direito do petróleo. Bem assim, teses de doutoramento. Aqui há realmente artigos sobre o direito do petróleo e, bem assim, alguns livros, não muitos, alguns, dois dos quais eu até conheço, tenho na minha bibliografia, foram citados aqui como aqueles 3 livros fundamentais para a feitura da dissertação de mestrado aqui apresentada.
para iniciar o debate, eu gostaria até de saber da mestre, Virna Maria Alves da Silva, que papel ela acha que tem sido desempenhado pela Agência Brasileira do Petróleo, várias resoluções têm sido feitas e publicadas. E o Ministério da Minas e Energia, quer dizer, como tem realmente contribuído para que essa atividade viesse a ser realizada, tendo em vista as novas exigências no contexto internacional, no que diz respeito à produção e comercialização do petróleo. Quais são as principais diretrizes concernentes a esta matéria? Sabe-se que, entre elas, encontra-se a de que não deve ser prioridade aqui no Brasil a exportação do petróleo e que a prioridade, neste momento, é realmente a de produção para o abastecimento do mercado brasileiro. Bem, professor, em resposta à sua pergunta, o que nós observamos no nosso estudo, no nosso trabalho, é que a legislação brasileira, ela tem por início, por papel principal, de cuidar dessa concessão dos serviços. Como se dá? A concessão dos serviços, apoiada pela Lei do Petróleo, nossa lei nacional, ela se dá através da rodada de licitações, onde, em relação ao petróleo, há a questão da licitação para poder autorizar a empresa, nos casos a gente chama de EP, né, as empresas estrangeiras para poder fazer o trabalho, executar o trabalho de perfuração do nosso solo, onde se divide em 3 atividades. A primeira é a atividade offshore, que é em águas profundas, mas nós também temos a atividade onshore, que é em terra. Mas, em especial, nós temos ultimamente uma atenção voltada à exploração em águas profundas. Então, a atividade inicial, onde no nosso trabalho, nós abordamos essa atividade offshore como um papel primordial em relação ao Brasil perante a comunidade internacional, como um campo de oportunidades para poder encontrar a matéria que seria o petróleo, que é o petróleo, desculpa. Enfim, essa licitação é concedida, a concessão é feita através da licitação, a perfuração em águas profundas para poder encontrar o material, a matéria-prima. Depois dessa perfuração, nós temos a segunda atividade, que é a atividade downstream, que é justamente para essa produção que o senhor comentou agora há pouco. Então, o Brasil também tem essa preocupação e o papel dessas empresas organizadas aqui no território para que essa produção seja feita, mas de uma maneira mais em busca da autossuficiência, que é o que o Brasil se destina de acordo com a legislação imposta. Mas é bom que se diga, que se chama atenção que a nossa legislação precisa de uma regulamentação mais fundamentada nessa questão. Por quê? Porque no Brasil hoje se desenvolve essa atividade, mas as empresas que fazem esse papel aqui no país, elas necessitam de ter a matéria-prima, obviamente, essa que nós estamos falando agora, mais a mão de obra técnica especializada, a produção de ponta chamada, que é a tecnologia, o know-how das empresas que vão executar os serviços e os insumos.